Você já parou para pensar nesse paradoxo inquietante? Bilhões de estrelas brilham no céu, cada uma com seus próprios planetas e ainda assim, depois de décadas de busca, de telescópios como o James Webb sondando os confins do universo, o que encontramos é apenas silêncio. Nenhuma voz, nenhum sinal, nenhuma prova de que não estamos sozinhos. É como se estivéssemos em um auditório infinito, chamando por alguém, mas sem nunca ouvir uma resposta. E aí surge a pergunta inevitável: será que esse silêncio é apenas acaso? Ou seria ele a maior evidência de que existe algo além da matéria? Um propósito? Talvez até a marca de Deus moldando o palco no qual a humanidade é chamada a existir? O telescópio James Webb nasceu de uma promessa ousada: levar os olhos da humanidade para lugares onde nenhum outro instrumento havia alcançado. Ele é capaz de dissecar a atmosfera de planetas distantes, revelar gases que podem indicar a presença de vida e até registrar a luz de estrelas que surgiram quando o universo ainda engatinhava. Com tanta precisão, muitos acreditavam que a resposta para a grande questão, estamos sozinhos, viria em poucos anos. Mas o que Webb trouxe, até agora, foi algo que ninguém esperava: silêncio absoluto. Não encontramos sinais de rádio inconfundíveis, não há colossais estruturas orbitando estrelas, nenhum vestígio claro de que outra inteligência está tentando chamar nossa atenção. E é nesse contraste que o desconforto cresce. Quanto mais o telescópio revela, mais evidente fica o vazio. Será que isso significa que realmente não existe ninguém além de nós? Ou será que estamos olhando para o palco certo, mas sem entender a peça que está sendo encenada? Esse silêncio incômodo não é apenas uma ausência de respostas. Ele ecoa em uma das questões mais perturbadoras já levantadas pela ciência: o paradoxo de Fermi. Se existem bilhões de estrelas, muitas delas mais antigas que o nosso Sol, e se a vida, em teoria, deveria brotar em vários desses mundos, então surge a pergunta inevitável: onde está todo mundo? Essa dúvida abriu espaço para hipóteses tão fascinantes quanto inquietantes. Alguns cientistas dizem que talvez sejamos uma raridade quase impossível, uma exceção no meio do vazio, como uma chama solitária acesa em meio a um oceano de escuridão. Outros acreditam que civilizações surgem, mas se apagam antes de alcançarem as estrelas, presas em seus próprios limites, destruídas por guerras, colapsos ambientais ou pela incapacidade de sobreviver ao próprio progresso. Mas há uma terceira possibilidade, ainda mais desconcertante. E se elas estiverem aqui, agora, ao nosso redor, mas tão além da nossa forma de compreender que seus sinais passam despercebidos? Talvez não saibamos sequer o que procurar. Talvez estejamos diante de algo que nossos sentidos e nossa lógica não conseguem traduzir. E enquanto esse debate continua, Webb e outros instrumentos seguem vasculhando o universo. Cada novo planeta encontrado, cada estrela analisada, reforça o mesmo quadro: um palco imenso, ricamente iluminado, mas vazio de vozes. E esse vazio não é neutro. Ele parece gritar, como se o próprio silêncio fosse uma mensagem, uma pergunta que a humanidade ainda não sabe como responder. E se esse silêncio não for apenas um vazio sem significado? E se ele for, na verdade, parte de um design maior, como se o universo tivesse sido moldado não apenas para existir, mas para nos provocar a refletir? Alguns filósofos e teólogos enxergam nisso não uma ausência, mas um convite. Um palco aberto, sem outras vozes interferindo, onde a humanidade foi colocada para desempenhar um papel singular, como se estivéssemos diante de um grande quadro em branco, esperando pelas cores que nós mesmos iremos pintar.
A ciência pode argumentar que não ouvir nada é simplesmente o resultado das limitações da física, da distância ou do tempo. Mas quando olhamos além da estatística, além da equação fria, surge outra interpretação. Talvez não estejamos cercados de civilizações mais antigas justamente porque nossa consciência tem um valor que não pode ser comparado. Talvez a solidão aparente não seja acidente, mas propósito. Pense comigo. Somos uma espécie capaz de decifrar a luz de estrelas distantes, de sondar atmosferas de mundos a bilhões de quilômetros e, ao mesmo tempo, perguntar: por quê? Esse ato de questionar já é, em si, extraordinário. Talvez seja exatamente isso que nos torna únicos. Não a quantidade de respostas que encontramos, mas a profundidade das perguntas que ousamos fazer. E nesse ponto, ciência e transcendência se encontram. O silêncio pode não ser um vazio indiferente, mas uma mensagem sutil. Talvez Deus não se revele em trombetas, nem em sinais espetaculares vindos das estrelas, mas justamente nesse silêncio, que nos força a ouvir a nossa própria voz e descobrir o sentido da existência dentro de nós mesmos. O James Webb continua a sondar o universo, revelando detalhes incríveis sobre galáxias distantes, atmosferas exóticas e estrelas antigas. Mas, no fundo, ele também reforça uma verdade inquietante. Quanto mais olhamos, mais profundo se torna o silêncio. E isso pode ser tanto uma provocação quanto um presente. Se somos mesmo a única voz nesse palco imenso, então cada palavra, cada avanço, cada descoberta da humanidade tem um peso ainda maior. Talvez o silêncio das estrelas seja apenas o lembrete de que o universo espera algo de nós. E eu quero te deixar com essa reflexão. Você vê esse silêncio como um vazio assustador ou como um convite para algo maior? Se essa pergunta mexeu com você, curta o vídeo e se inscreva no canal. Aqui, continuaremos explorando os enigmas do espaço e tentando decifrar não só o que está lá fora, mas também o que isso significa para nós.